Continuando o nosso ciclo de entrevistas, um bate-papo com os vereadores de Nova Granada. Hoje nós estamos aqui com o Ronaldo Carvalho de Souza, ele que é do PSB, foi eleito com 229 votos, né, Ronaldo? Isso mesmo. Então a gente vai bater um papo com você, para você falar sobre a sua volta à Câmara, você que já foi vereador, né? Foi vereador em que ano? Qual mandato? No mandato de 2005 a 2008. Na época você era de qual partido? Eu era do PV. PV, Partido Verde. Mas antes de a gente entrar aqui nas nossas perguntas habituais, quem que é o Ronaldo Carvalho de Souza? Olá pessoal, eu sou um cidadão comum aqui, granadense mesmo, né? Eu sou nascido aqui em Nova Granada, formei em Direito em 2012, né? Atuo na advocacia aqui e na região. Sou casado, tenho uma filha e mais 3 enteadas, né? Casado com a Alessandra. E busco sempre colaborar com todas as pessoas no que eu posso, resolver os seus problemas, né? A advocacia lida muito com problemas e o nosso trabalho é contorná-los e solucioná-los, né, para a vida das pessoas ficarem mais tranquilas, né? E eu acredito que eu tenho muito êxito nessa questão aí na advocacia. Você já foi vereador, né? Está retornando à casa. Quais foram os principais projetos de lei, requerimentos, indicações que você apresentou e aprovou no mandato anterior e quais os que teve uma sequência, teve uma boa análise? Nelson, eu apresentei alguns projetos de lei sim, mas cabe eu frisar aqui que quando eu fui eleito vereador a primeira vez, foi no ano de 2004, eu tinha acabado de completar 18 anos, eu era muito novo, né? E não tinha a bagagem que a gente tem hoje. A faculdade de Direito realmente dá um conteúdo, né, na nossa vida muito grande de conhecimento. Eu vou citar um muito importante que eu tenho do meu ponto de vista, como ele foi muito eficaz, apesar da crítica na época. É um projeto de lei que eu fiz em relação aos loteamentos, que muitos granadenses vão se lembrar aqui dos loteamentos como eram, não tinha infraestrutura nenhuma. O loteador vinha, fazia o investimento, loteava, né, aquela área maior, só que não fazia guia, sarjeta, asfalto, estrutura de iluminação pública. Um exemplo disso que eu posso citar é o Parque das Nações. Quem morou lá na época, ou mora até hoje e passou por esse período, vai lembrar dessa dificuldade que era. E o loteador, para fazer isso, ele tem um retorno financeiro bem interessante. Então eu fiz um projeto de lei que se transformou em lei, obrigando toda a questão dos loteadores que vêm aqui para fazer parcelamento de solo a fazer toda a infraestrutura para depois efetivamente fazer a venda dos lotes. E ficam alguns lotes como garantia. Isso não era real no nosso município, isso acontecia muito. Hoje, e eu fui muito criticado na época por isso, pessoas até falaram que a cidade ia deixar de crescer, que ninguém ia ter mais interesse em fazer loteamentos aqui, e para mim isso nunca foi verdade, porque o loteador, ele, igual eu já disse, ele tem um interesse financeiro muito grande. Ainda é vantajoso para ele, só que tudo isso ficava por responsabilidade da prefeitura, o que eu não concordava, porque a prefeitura não tem essa obrigação e não detém poder financeiro tão grande para poder fazer isso em benefício de outros que tinham um lucro muito alto. Então hoje a gente vê os loteamentos novos como Jardim Universo, Santa Rosa, Parque dos Pássaros, EMAIS, tantos outros que eu não vou lembrar aqui o nome, que já tem a infra toda pronta. Quando a pessoa vai ver o lote para comprar, já está provido com asfalto, com guia, com sarjeta, com iluminação pública, com rede de água, rede de esgoto. E alguns bairros aqui não tinham isso por essa deficiência de lei. Eu costumo brincar internamente aqui que Nova Granada é uma cidade sem lei. Então cabe a nós suprir todas essas necessidades, né, para que isso se concretize em outras áreas, assim como foi nessa questão do loteamento do solo, que eu dei como exemplo. Quais foram os principais desafios enfrentados durante o mandato anterior? Sim, os desafios lá no início, penso eu que são quase os mesmos até hoje, né? Os desafios são assim, a própria limitação da atividade do vereador e a falta de conhecimento específico, porque a maioria das câmaras, penso eu, que é pobre nesse sentido, né? A legislação permite essa participação, isso é bom para a questão democrática e eu privilegio isso, só que também a falta de base e até mesmo de
assessorias nas câmaras pequenas, igual aqui em Nova Granada, gera uma atuação menor, uma participação pequena do vereador durante o mandato, né? Isso não mudou. Fazem 20 anos, né, que eu fui eleito, no dia do mandato, fazia exatamente 20 anos que eu tomei posse em 1 de janeiro de 2005. E para mim, do meu ponto de vista, isso não mudou muito até hoje. Então, as limitações são essa, a própria pequenez da atuação do vereador, que muitas pessoas acham que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na verdade a legislação permite uma participação muito pequena nossa, né? E também essa falta de base para apresentar projetos de leis que, assim, realmente exprimem alguma condição satisfatória para o município. Então a Câmara necessitaria dessa questão de uma assessoria técnica muito mais ampla para poder subsidiar esse trabalho do vereador. Mas autoanálise sua, como você avalia seu desempenho no mandato daquela época? No primeiro mandato? No primeiro mandato. Eu penso que o meu mandato foi satisfatório. A gente analisava muitas questões, discutia muito todas as matérias que iam, né, para o plenário. Então não ficou aquela questão de estar aprovando sem saber, sem buscar o que era. Apesar de eu ter citado que eu não era formado em Direito ainda, mas foi naquela época que eu comecei o curso e eu buscava todas as informações, participava ativamente, apresentava emendas em alguns projetos que eram apresentados, né, do Executivo, justamente para poder melhorar essa questão legal aqui na nossa cidade. Você chegou a fazer parte da mesa diretora no seu mandato, não? Não, durante o primeiro mandato eu não fiz parte da mesa diretora, só das comissões. Eu era relator da Comissão de Justiça e Redação e era membro da Comissão de Justiça e Redação e relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Duas comissões bem importantes. Sim, bem importantes. Porque você já estava estudando Direito, né? Acredito que sim, e é uma comissão das mais importantes, né, essa Comissão de Justiça e Redação, porque as matérias podem ficar restritas ao parecer dela, né? Só que também os maiores embates que eu me recordo aqui foi na Comissão de Orçamento, pela briga de emendas, direcionar o orçamento para alguns setores que não eram mais desprezados do ponto de vista da Câmara, né? Então isso gerou muito embate aqui na época que eu atuei lá no primeiro mandato. O seu primeiro mandato, a Câmara já era aqui? Não, era lá? Não. A Câmara era lá do lado do prédio da Prefeitura, ali no anexo, né? Anexo à Prefeitura, anexo à Prefeitura, né? isso mesmo. Ao Paço Municipal. Exato. Está retornando agora, né? Depois de 20 anos, é isso? 20 anos. Pelos cálculos, né? Quais são suas principais metas agora para essa nova jornada legislativa? Agora, com a bagagem que a gente adquiriu nesses 20 anos, né, de vida, né, de estudo e de vida principalmente, porque maturidade de vida é só o tempo que nos dá, né? Eu penso em apresentar mais ainda outros projetos de lei e principalmente enfrentar algumas questões mais sensíveis. O que seria questões sensíveis? O que é tido como antipopular? Trânsito, fiscalização de lotes privados, que é para investimento financeiro, que as pessoas não cuidam, cobrar a efetividade do Executivo nesse sentido, inclusive com a aplicação da legislação que prevê multas, coisa nesse sentido, porque a nossa cidade precisa ser melhor cuidada. E quem cuida da cidade, do meu ponto de vista, é toda a população, e não só o Poder Executivo, né? Cada um de nós temos que cuidar do nosso espaço, e do público também, que faz parte do passeio, da rua, né? E a Prefeitura, claro, em colaboração com tudo isso. E Nova Granada parece que, do meu ponto de vista, não tem essa visão. Muitas pessoas acham que tudo é obrigação do Poder Executivo, do Legislativo, e criticam, só que não faz a sua parte. E esse ditado é mais antigo do que todos nós, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza o mundo será melhor, e nossa cidade também. Quais são as principais mudanças que você pretende implementar em sua forma de trabalho e atuação na Câmara? Eu pretendo uma mudança radical do que aconteceu nesses últimos anos em relação às redes sociais. Eu nunca fui muito ativo nas redes sociais, mas eu tenho isso convicto comigo que isso é uma necessidade hoje em dia. É o que aproxima realmente do cidadão, da transparência e conhecimento no seu trabalho, é a divulgação pela rede social. Seja qualquer uma delas, é o meio que aproxima. Então, lá no passado, nem lembro qual a rede social que existia, mas isso era muito incomum, né? Naquela época, provavelmente era o... MSN tinha na época, Orkut, ou MSN, acho que era mais ou menos isso. Não tinha quase nada, né, para divulgar lá.
E por mais que passou esse período, eu continuo não tão atuante em redes sociais. Então, acho que a principal mudança daquele mandato para esse, na minha atuação, vai ser o trabalho e a divulgação do trabalho, né, por meio das redes sociais e outros canais digitais que a Câmara disponibiliza. A sua campanha foi baseada mais ou menos nas redes sociais também? Sim, eu fiz várias divulgações de vídeos nas redes sociais, mas também fiz o tradicional, que é a solinha de sapato, visitando ali todo mundo pessoalmente. Olho no olho. Olho no olho, no contato ali físico, para justamente a pessoa sentir confiança naquilo que você está propondo, né? Quando você foi eleito, né, pela primeira vez, era mais santinho, jornalzinho, né? Não tinha esse avanço que a gente tem hoje, que é a internet, né? Não tinha, era faixas em casa, aquele cartaz nos postes, santinho mesmo, era material físico. Essa é uma diferença muito grande daquela campanha para essa, apesar que a gente sempre acompanha as campanhas, né? Eu sempre fui ativo na política, apesar de não ter mandato, né, nesse intervalo aí de 20 anos, mas a campanha mudou muito. Hoje a gente vê uma campanha quase que totalmente por redes sociais, né? E ela é muito eficaz. Foram muitos candidatos, é até assim um orgulho ser eleito com tantos candidatos, né, na disputa. Qual que é o teu pensamento sobre essa disputa que foi a de 2024 aqui em Nova Granada? Realmente essa foi uma campanha muito difícil, porque foram muitos candidatos e nossa cidade é pequena, que os círculos de amizade se repetem a todo momento com candidatos. Isso dificulta a campanha. Realmente ter esse reconhecimento dos eleitores, né, dos granadenses, para representá-los aqui é um orgulho, isso não deixa de ser, eu repetir isso para outros colegas aqui, né? Que realmente é um ato de aprovação que você tem das pessoas e agora tem o peso de poder representar isso muito bem, né? Porque não é uma tarefa fácil. Mas essa campanha, do meu ponto de vista, foi uma das mais difíceis já vistas aqui, porque a quantidade de candidatos foi muito. Foi uma união de partidos muito grande, né, e mudou a legislação daqui, impediu as coligações, então cada partido lançou aí quase que a totalidade de candidatos que poderiam aí pela legislação eleitoral. Então isso deu um fluxo muito grande de candidatos que o voto ficou mais escasso. Sobre o seu partido, você está no PSB, né? Partido Socialista Brasileiro. Na eleição que você foi eleito era do PV. Você passou por outros partidos? Não, do PV já migrou para o PSB? Não, do PV, depois eu passei pelo PRB e do PRB eu vim para o PSB, que são partidos pequenos, pessoal aqui da região, né, o PRD tinha a sede regional aqui em São José do Rio Preto e o PSB, eu vim para ele agora pela proximidade do candidato, o deputado Valdomiro Lopes, né, que é sempre candidato a deputado aqui na nossa região, foi prefeito de Rio Preto, e ele que tem essa coordenação regional do partido, e aqui no município é o Antônio Alberto, que é o presidente municipal. Você falando de orgulho, né, de representar a população aí, quais são os seus compromissos específicos com a comunidade nesse novo mandato? Os compromissos precisam ser muitos aqui, né? Mas o principal que eu tenho idealizado na mente é buscar devolver a confiabilidade do agente político. Que o agente político está em muito descrédito hoje, eu penso, né? As pessoas imaginam que o agente político não faça o seu papel, que não atenda às necessidades da população. Só que, somado a isso, também tem essa ideia invertida da população de alguma finalidade que o agente deva ter que não é a legal, entendeu? Então, eu penso que eu tenho esse compromisso de devolver essa confiabilidade para as pessoas, né? Mostrar o real papel do agente político e da importância dele para a democracia, para o desenvolvimento do nosso município, né? O seu papel realmente na sociedade, já desde quando previsto na Constituição, essa importância é nítida, só que isso vem se perdendo durante o tempo por falta de um trabalho mais eficaz e até de divulgação mesmo e conscientização dos eleitores. Você retornou, né? A gente já comentou, você já fez parte da Câmara Municipal, nunca fez parte da mesa diretora, voltou e já logo
primeiro ano, se propôs a disputar a presidência da mesa diretora. Conte aí o motivo por que você... É porque você não foi lá na anterior? Ou... Sim, isso é muito simples de explicar e eu até agradeço a pergunta. Eu nunca quis participar da mesa diretora no passado porque eu não me sentia preparado para isso. Eu não tinha o conhecimento necessário. Eu tenho um modo de pensar que eu não gosto de ficar pisando em ovos. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero ter confiança e consciência que eu tenha como executar aquela questão que eu estou buscando, né? Então, todos esses anos me trouxe bagagem, eu já tive, repito, fiquei ativo na política há 20 anos, então eu adquiri muito conhecimento e nesse mandato eu tinha segurança para fazer o que eu penso. Por que eu tive essa vontade de disputar? Porque a Câmara, para mim, nesses 20 anos, desde quando eu saí e voltei, ela é a mesma. Ela não melhorou muita coisa, nem fisicamente, nem na legislação. Os funcionários não têm o espaço adequado, nós não temos onde receber pessoas, os nossos eleitores, onde receber um representante de um deputado. Essas deficiências impactam diretamente no nosso trabalho, para mim. Então, como eu tinha essa autoconfiança para fazer, pensei, já que eu consegui ser eleito, tive nessa oportunidade dada pela população, eu vou disputar. Conversei com todos os vereadores, com os outros 8, inclusive com o outro candidato também, que é uma ótima pessoa, e não chegamos num consenso, porque, para mim, eu só buscava a presidência. Muitas pessoas me perguntaram por que você não participou de outra chapa, porque, para quem advoga, né, o Estatuto da OAB tem uma proibição legal permanente. Enquanto fazer parte da mesa, não pode advogar. Então, para mim, só interessava ser presidente para mim executar os atos que eu tinha vontade, porque eu iria ficar impedido do exercício da advocacia por esse período. Mas eu estava disposto a fazer isso, né, em prol de melhoras aqui no Poder Legislativo. Mas como os colegas escolheram o Vinícius, né, e de logo eu já parabenizei o nosso presidente, né, e eu confio no trabalho dele. A gente já conversou também recentemente sobre as nossas ideias e eu fiquei muito feliz que as nossas ideias se convergem na grande maioria, né? Então a gente vai somar forças com toda certeza agora para poder melhorar as condições do Poder Legislativo. O que a população granadense e principalmente os seus eleitores, né, podem esperar da sua gestão? Muito diálogo, que é o que falta na Câmara. A gente vinha aqui em algumas sessões, né, acompanhar alguma matéria, e eu sempre percebi essa deficiência de conversar a respeito. As pessoas vêm na Câmara, ouvem, né, a leitura da matéria e não tem uma discussão em busca de melhora daquela situação, ou mesmo para expor melhor para quem está presente. E hoje, pelas redes sociais, que muitas pessoas estão assistindo de casa, e a gente nem imagina isso, mas é uma realidade, né? Então essa matéria tinha que ser melhor discutida, buscar apresentar alguma emenda, por que está daquela forma, se não ficaria melhor de outra. Eu vejo essa deficiência. Então esse diálogo, os granadenses podem esperar de mim esse diálogo muito mais amplo, né? E também um trabalho pela busca da moralidade, da confiabilidade dos agentes políticos, né? E muita transparência durante toda a gestão e esse cuidado extremo com a coisa pública, com o dinheiro público, né? Fiscalização do orçamento, né, realmente o cumprimento das metas legais, tudo nesse sentido vai ser muito bem observado por mim. Continuamos aqui no ciclo de entrevistas, né, mais um bate-papo do que uma entrevista propriamente dita com os vereadores de Nova Granada, vereadores e vereadoras, né. E hoje nós estamos com Ronaldo Carvalho de Souza, que vai agora para as considerações finais. Fique à vontade aí para alguma mensagem para a população. Eu agradeço, Nelson, você primeiramente, né, como jornalista aí pela oportunidade e está sempre acompanhando os trabalhos aqui da Câmara na divulgação. E o que eu quero dizer para a população é que participem mais, até mesmo pelas redes sociais que você está proporcionando isso agora, junto com o canal da Câmara no YouTube, né, para acompanhar as sessões, cobrar-nos, né, por atuação, verificar o que está sendo votado, indicar alguma situação necessária que de repente algum cidadão tem uma melhor ideia do que um vereador aqui, mas traga isso para a gente transforma isso num projeto de lei, né? Houve alguma deficiência e tenta trabalhar isso com o executivo para que tudo essas correções
perdurem de forma mais duradoura no tempo, porque em Nova Granada tem uma questão de ajusta aqui para daqui a pouco, ajusta aqui para daqui 6 meses, precisa de ajuste novo. Então a gente precisa pensar de forma muito mais ampla para que essas questões se tornem não permanentes, que não existe coisa permanente nesse sentido, mas que sejam mais duradouras e eficazes aqui na nossa cidade. Eu quero aqui também agradecer a todos os granadenses, né? Quero agradecer aos eleitores pela oportunidade de representá-los aqui na Câmara e falar que eu estou à disposição de todos. Eu gosto muito do diálogo, como eu disse, quero ouvir toda a população. Se qualquer pessoa que, votando em mim ou não, mas que tenha contato, tenha algo para dizer, alguma ideia para colocar, que eu estou à disposição para ouvi-los, para atendê-los pelos meios próprios e pessoalmente na cidade, que a gente, né, uma cidade pequena, a gente vê todo mundo a todo tempo andando nas ruas. Eu não fico incomodado de ser parado, indagado, né, e ouvir as ideias que alguém tem a respeito de algum segmento aqui no município. Então, por isso eu fico à disposição de todos e sou muito grato aí pela oportunidade. Nossa entrevista hoje, bate-papo com Ronaldo Carvalho de Souza, e até a próxima.